Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra da infância e adolescência, com titulação pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. Esse é um mini vídeo, mini aula, como tratar ansiedade em crianças. Nós estamos divulgando então a nossa pós-graduação em Neurociências da Infância e Adolescência. Como parte dessa divulgação, colocamos à disposição essa mini aula porque ansiedade em crianças e adolescentes muitas vezes é ignorado, negligenciado ou aceito como algo pertinente, próprio, em função do contexto, por serem frágeis e fica por isso mesmo. Nossa recomendação, orientação e um treinamento intensivo que vamos ter na pós-graduação é de sempre sintoma de ansiedade ser avaliado exaustivamente em crianças e adolescentes, porque isto não tratado pode repercutir importantemente no aprendizado, no desenvolvimento das relações interpessoais, na performance acadêmica, de relacionamentos, enfim, isto precisa ser investigado. E nesse nosso curso de pós-graduação em Neurociências da Infância e Adolescência, então nós trabalhamos tanto com características e ensinamentos voltados para prevenção, como também para a atuação clínica e reabilitação. Todas as vezes então, que deparamos com sintomas ou síndromes ansiosas em crianças e adolescentes, nós precisamos ter uma linha de raciocínio. Ou seja, aqui vamos revisar que a ansiedade é psicopatologicamente, dentre vários conceitos, de maneira simplificada aqui pelo nosso tempo curto, vai ser considerado conceitualmente como aquela sensação desagradável, ruim, desconfortável, especialmente por uma preocupação com algo futuro e que sem uma justificativa para tamanho desconforto. E uma síndrome ansiosa como um conjunto de sintomas que vão configurar em uma síndrome, por exemplo, do transtorno obsessivo-compulsivo, uma síndrome do pânico, fobia social, transtorno de ansiedade generalizada. Sim, essas condições acontecem também em crianças e adolescentes. Geralmente, os profissionais que não estão muito capacitados nessa área tendem a se surpreender. Ah, mas pensa-se em toque em criança e adolescente? Sim. Pensa em fobia social? Sim. Pensa, sim, em síndromes ansiosas de crianças e adolescentes e que precisam ser assistidas para tratar, reverter e ter uma melhor qualidade de vida. O importante é que há esses extremos muito ruins na saúde. Um extremo é de considerar que ansiedade de criança e adolescente é isso mesmo e deixa como está, que não vai causar problema. E o outro é de já diante de uma queixa ou de uma descrição pelo professor, pelos pais, o profissional já levar para um diagnóstico psiquiátrico. Não. Nós precisamos entender que, por dificuldades escolares, de relacionamento, de autocuidados, de autopercepção, de repercussões alimentares, no padrão de sono, enfim, a ansiedade, ela leva a alterações em funções diversas, tanto físicas, como o caso do emagrecimento, até psíquicas, como o caso da insônia, e até comportamentais, como o caso da esquiva, do isolamento, do temor de se expor, como na fobia social, ou pelo temor de se expor por ter comportamentos compulsivos, no caso do transtorno obsessivo-compulsivo. Portanto, o raciocínio é, tem sintomas ansiosos em criança e adolescente? Precisa passar por avaliação médica. É o médico de preferência psiquiatra da infância e adolescência que vai realizar a anamnese de clínica médica, ou pediátrica ou biátrica, mais a avaliação psíquica, tanto com o exame físico como com o exame psiquiátrico e, além disso, a solicitação de exames complementares, se assim for necessário, tanto laboratoriais como de imagem. E, a partir daí, começa um conjunto de raciocínios. Primeiro, esse sintoma ou essa síndrome ansiosa é devido a uma doença física? Sim. Existem doenças físicas em crianças e adolescentes
que além das consequências biológicas, há também a expressão desse adoecimento físico por expressão sintomatológica psíquica. É o caso, por exemplo, de hipertiroidismo e algumas doenças reumatológicas que têm como consequência a expressão de ansiedade, mesmo a ansiedade não sendo primária, mas secundária a esse adoecimento físico. Em segundo lugar, se todo adoecimento físico foi descartado, porque se é adoecimento físico causando ansiedade, precisa tratar essa causa base da ansiedade e ver o que vai restar. Se descartou doenças físicas como causadores de ansiedade, investiga-se o uso de substâncias. Quando falamos substâncias, são tanto drogas de abuso como maconha, cocaína, como álcool e também medicamentos. Ou seja, tem profissionais que ficam constrangidos de perguntar a uma criança ou adolescente, perto ou longe dos pais, se está fazendo uso de algumas substâncias. Precisa fazer parte das avaliações em saúde mental, sim, porque é muito mais perigoso e condenável a omissão dessas perguntas e deixar passar quadros de uso, abuso e dependência de álcool e drogas do que de investigar. Deve sim investigar, isto é mandatório. E exemplo é hipertireoidismo, então, e doença reumatológica. Substâncias e tem, por exemplo, às vezes erro no uso de medicamentos. É o caso, por exemplo, de um adolescente que usava uma anfetamina no tratamento do TDAH do irmão mais velho e desenvolveu sintomas ansiosos. Tem alguns xaropes também que causam sintomas ansiosos. E até cocaína. Novamente, não é constrangedor perguntar para criança e adolescente sobre o uso de substâncias. Se você é um profissional da saúde que não está com esta pergunta na sua anamnese, passe a fazê-la e vai se surpreender com as respostas positivas. E, em terceiro lugar, vamos pensar em condições reativas. Pelo menos na minha experiência prática e também com alguns dados de literatura, a maior parte dos sintomas ansiosos e das síndromes ansiosas de crianças e adolescentes provém de questões ambientais, familiares, escolares, enfim, contextuais externas à sua parte física e psíquica. Então, conflitos familiares, desadaptação escolar, abuso sexual, privação de afeto. Então, todas são condições circunstanciais, a ausência de cuidados familiares, negligência familiar, são causas de ansiedade em crianças e adolescentes. E, na maioria das vezes, com suporte adequado, psicoterapia, convocação dessas famílias e cuidadores, é possível reverter esse quadro ansioso sem o uso de medicamentos. Então, quero fazer essa ressalva, que a maior parte das crianças e adolescentes que eu atendo, e com alguma fundamentação na literatura científica, a maior causa de ansiedade de crianças e adolescentes são as questões circunstanciais. E nós, então, estamos falando de uma pós-graduação em neurociências da infância e adolescência, que, no caso de ansiedade de crianças e adolescentes, nós devemos lembrar que nós podemos e temos preferência pelas abordagens de suporte e terapêutica por psicoterapia, e em alguns casos mais extremos, fica discutível o uso de medicamentos. Um dos medicamentos usados nos transtornos ansiosos de crianças e adolescentes é a sertralina, porque existe em outros países o reconhecimento por alguns órgãos de controle, especialmente do uso da sertralina para o transtorno obsessivo compulsivo em adolescentes. E, então, nós temos aqui uma pós-graduação em neurociências da infância e adolescência, que tem características muito especiais. O primeiro, que ela é multiprofissional, logo permite, na sala de aula, um amplo network, com distribuição e compartilhamento de cartões, recomendações, lembranças de datas para processos seletivos, concursos públicos, entrevistas de emprego, enfim. Estudar em uma sala de aula com profissionais de formações distintas da nossa, ou mesmo profissionais também da nossa área, amplia-se muito. Até porque aqui nós temos nas neurociências forenses, além dos profissionais
da saúde, também os profissionais da educação, ou seja, diretores, coordenadores pedagógicos, psicopedagogos. E quando profissionais da saúde e da educação unem-se para falar, eles tendem a ter uma dificuldade de comunicação. E na nossa pós-graduação em neurociências da infância e adolescência, unifica-se, consensualiza-se, uniformiza, então, como deve ser abordados, tanto em termos de linguagem, como de técnica e metodologia, as questões de saúde mental na infância e adolescência. Portanto, além dessa parte super importante de viabilizar o seu network entre profissionais da saúde e da educação, temos também a oportunidade da parte à distância. A parte à distância dá, então, a condição de assistir às aulas da maneira mais agradável e confortável possível, direto da sua casa ou de onde você escolher, com muito conforto. Nós damos garantia que, mesmo as aulas à distância, nós vamos ter os mesmos cuidados, inclusive em relação à supervisão, tirar dúvidas. Teremos professores à distância, sim, nos horários pré-estabelecidos para prestar todas as informações que tenham ficado duvidosas nas aulas à distância. Então, sendo esse formato misto e multiprofissional, já tem duas vantagens. Os professores. Os nossos docentes são altamente qualificados. Além de serem doutores, mestres, especialistas amplamente reconhecidos no mercado de trabalho, porque produzem artigos científicos, escrevem livros, eles também atuam no campo de trabalho direto. São psicopedagogos atuantes em escolas públicas e privadas, são professores, coordenadores pedagógicos, que atuam lá nas suas escolas, no dia a dia, e também ministram aulas. São psicólogos, médicos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, que trabalham no CAPS da infância e adolescência, em institutos especializados de crianças e adolescentes com necessidades especiais, enfim, trabalham em órgãos públicos, consultórios particulares, enfim, nós temos uma ampla gama de profissionais que trazem para a aula informações atualizadas, que já usaram no dia a dia e compartilham essa experiência. Ainda na nossa metodologia de ensino, discutem casos clínicos, casos escolares, dentro da sala de aula da pós-graduação, com incentivo à participação dos pós-graduandos e correções imediatas, feedbacks positivos, enfim. As aulas são muito agradáveis, com professores excelentes. E mais, nós temos aí uma política de investimento muito viável, ou seja, as mensalidades dos nossos cursos de pós-graduações, elas são totalmente praticáveis para os nossos clientes, para os nossos professores, coordenadores, pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, médicos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros e outras profissões interessadas. Muito, muito, muito viável mesmo. Portanto, além disso, se você é ex-aluno da Unip, professor da Unip, e tem lá a oportunidade de, além de professor da Unip, e também trabalhar numa empresa conveniada com a Unip, você já tem acesso a uma política imediata de desconto para todas as suas parcelas de pagamento. Se você não se beneficiou dessas oportunidades, a Unip, para facilitar o seu estudo, tem uma política própria de financiamento. Não vai depender de banco, de financeira, aquela quantidade exagerada de documentos. A Unip confia em você e, através de um contrato, mesmo curso com duração de 12 meses, podem ser pago em até 18 parcelas. Curso com duração de 18 meses pode ser pago em até 24 parcelas. Dessa maneira, é a Unip facilitando de todas as maneiras para que você realize a sua pós-graduação da maneira rápida, eficiente e adquira conhecimentos que, ao final de cada aula, de cada encontro, de cada módulo, de maneira independente das outras aulas e módulos, você vai ter acumulado um conjunto de conhecimentos aplicáveis imediatamente lá na escola, lá no CAPS, lá na clínica,
lá no seu consultório particular, de modo que você possa ser melhor remunerado. Se você tem um consultório particular e atende crianças e adolescentes, com a especialização, você passa a ser mais reconhecido, reconhecida, recomendada, recomendado, respeitado, respeitada. Com isso você pode ter uma valorização maior das suas consultas e além de multiplicar o número de pacientes. Se você quer trocar de trabalho, isso facilita, porque você vai participar de processos seletivos, concursos públicos, entrevista de emprego com mais segurança e especialmente com conhecimentos altamente qualificados para a sua melhor consultoria, as suas melhores aulas, os seus melhores atendimentos, você participar das discussões de equipe multiprofissional no CAPS infantil, na posição de liderança, depois sendo convidado para a posição de chefia. Enfim, nós compreendemos e provamos que a pós-graduação abre muitas e muitas oportunidades para você alçar melhor remuneração, mais reconhecimento, ser convidado para palestras, ministrar cursos, ir em congressos como preletor, enfim, é muito legal fazer pós-graduação. Porque com a pós-graduação você alcança um outro patamar de performance profissional. E, então, nós queremos colocar aqui que tem um link direto para você entrar numa página da Unip, onde vai ter muito mais informações sobre partes acadêmica, documental, financeira, administrativa, metodológica. E esse link aparece também aqui abaixo do seu vídeo. E mais, tão interessados que estamos em facilitar, incentivar, supervisionar a sua carreira em nível de pós-graduação, eu, como coordenador, disponibilizo o meu e-mail direto. Você pode escrever para mim em lobo@vidamental.com.br. Pode também ligar para o meu telefone direto, 11 99622 8835. Mensagem de texto, caixa postal, com mensagem de voz, ligação, WhatsApp. Terei o maior prazer em responder. Me escreva e eu vou surpreendê-lo com um link de uma aula exclusiva que ainda não está aberta para o público geral e você já começa a aprender e aplicar o conhecimento. Quer falar com a nossa equipe? Nós temos aí disponíveis o e-mail cursos@vidamental.com.br e também o telefone 11 99900 4880. Quer falar diretamente com a Unip? Ótimo, ótimo! Você pode ligar para uma equipe muito competente de atendentes no telefone 0800 010 9000, gratuito, ligação gratuita de todo o Brasil. E você que mora na Grande São Paulo pode usar o telefone 11 2166 1066. E quero voltar aqui uma parte da nossa mini aula, porque como gosto tanto e tanto desse assunto, não poderia deixar de falar desse slide complementar aqui. Então nós temos nos sintomas ansiosos de crianças e adolescentes, lá o quarto raciocínio que seria do Folia D. Não se aplica academicamente, porque Folia D é essa terminologia francesa de expressar alguém que não tem, uma criança ou adolescente não teria um sintoma, um adoecimento psíquico, expressar sintomatologia de um adoecimento psíquico por conviver com uma pessoa adoecida. Não se aplica aqui. E temos, então, a classificação se é síndrome ou sintoma ansioso. Se é sintoma ansioso, muitas vezes o apoio escolar, familiar e uma psicoterapia breve resolve. Se é uma síndrome ansiosa, precisa verificar se há ou não necessidade de tratamento medicamentoso. Sempre o multiprofissional é mais eficiente. Dessa maneira, então, estamos aí divulgando a nossa pós-graduação em Neurociência da Infância e Adolescência. Você, então, da Educação e da Saúde, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Será um prazer recebê-los tanto nas aulas virtuais, como também presencialmente lá na Unip, com um forte abraço de boas-vindas. Muito obrigado, estamos à disposição e venha conosco para ser elevado a um nível de performance profissional muito mais além.